Olá, meu nome é João Lucas, sou estudante de Ciências da Computação do Instituto Federal Goiano. No vídeo de hoje eu vou apresentar um trabalho desenvolvido para a disciplina de análise e projeto de algoritmos, ministrado pelo professor André. Eu tenho escolhido um dos principais e mais importantes e influentes dentro da teoria da computação e da área de complexidade, o problema do conjunto independente, também conhecido como independente zero. Esse problema não é apenas um exercício acadêmico, ele está diretamente relacionado à forma como entendemos os limites, que pode ser resolvido de maneira eficiente pelos computadores atuais. Na verdade, o conjunto dependente é um dos pilares que ajudam a definir o que chamamos de problemas difíceis, ou seja, aqueles problemas que pertencem à classe NP completo. Além do impacto teórico, ele também possui uma grande relevância prática. O problema também aparece em diversas aplicações reais, como análise de redes sociais, alocação de recursos em sistemas distribuídos, escalonamento e agendamento de tarefas que não podem ocorrer simultaneamente, otimização de redes sem fios e até na modelagem de comportamentos em sistemas complexos. Entender esse problema é essencial para compreender não apenas como os algoritmos funcionam, mas também até onde eles conseguem ir. Portanto, ao longo dessa apresentação, eu vou explorar um pouco do que é o problema do conjunto independente, suas características e suas formulações formais, por que ele pertence à classe NP e como sua solução pode ser verificada rapidamente. É, Vamos demonstrar que ele é NP completo por meio de uma redução clássica a partir do problema da clique. E, finalmente, quais são suas aplicações contemporâneas e quais pesquisas e otimizações avançadas vêm sendo desenvolvidas sobre esse problema. Então, a gente vai começar entendendo exatamente o que é um conjunto independente e por que ele é tão importante dentro da ciência da computação. O problema do conjunto independente, ele é um dos problemas clássicos estudados em teoria da computação e otimização. Ele aparece em áreas como análise de redes sociais, agendamento de tarefas e alocação de recursos. Historicamente, ele nasce junto com o desenvolvimento da teoria da complexidade, lá nos anos 70, quando pesquisadores como Stephen Koch e Richard Karp eles começaram a classificar problemas difíceis, e lá em 1972, Karp publicou uma lista com 21 problemas NP completo, e o conjunto independente está entre esses problemas que são fundamentais na teoria da complexidade. Então, o que é o conjunto independente? Para entender o problema, precisamos da definição básica, certo? Em um grafo, um conjunto dependente é um conjunto de vértices, tal que nenhum par de vértices nesse conjunto esteja conectado por uma aresta. Ou seja, são vértices que não possuem conflitos entre si. O problema pergunta se, dado um grafo e um número k, é possível encontrar um conjunto independente com pelo menos k vértices. Então, aqui a gente vê um grafo simples, e ao observar a estrutura, a gente percebe que os vértices A e D eles não possuem uma ligação direta entre si. Por isso, A e D formam um conjunto independente. Então, esse tipo de visualização aqui ajuda a entender a ideia central, que é selecionar vértices que não estão conectados. B e C também seriam possíveis soluções para o nosso conjunto independente. Então, a gente precisa agora provar por que o problema está na classe NP, explicar, na verdade. Então, por quê? Embora encontrar a solução possa ser difícil, verificar se uma solução proposta é simples. Se alguém te dá um conjunto de vértices S, basta verificar se nenhum par de S está conectado por uma aresta. Isso leva tempo proporcional a O de n ao quadrado, uma solução quadrática, que é um totalmente polinomial, é um tempo totalmente polinomial. Portanto, o problema do conjunto dependente ele pertence sim à classe NP, certo? E para provar que o problema pertence a NP completo, a gente precisa mostrar duas coisas. Ele está em NP, então a gente já mostrou que esse problema ele pertence a NP. E agora a gente precisa provar que qualquer outro problema NP pode ser reduzido a ele de maneira eficiente. Então, isso a gente faz escolhendo outro problema NP completo conhecido, e o problema escolhido que a gente vai escolher aqui é o problema da clique, que é um dos problemas também muito conhecidos e clássicos definidos por Karp. O problema da clique, então a clique é um grafo, a clique em um grafo é um conjunto de vértices onde todo mundo é vizinho de todo mundo, e o problema da clique pergunta: existe no gráfico uma clique de tamanho k ou mais? Esse problema é NP completo e será a nossa base para a redução, certo? A redução funciona assim: dado um grafo G, criamos seu grafo complementar G, G'.
No complementar, todas as arestas que existiam somem e todas que não existiam aparecem. A grande sacada aqui é o seguinte: um clique de tamanho K em G equivale a um conjunto independente de tamanho K em G'. Essa equivalência é o coração da nossa prova, para provar que conjunto independente ele pertence a NP completo. Então aqui a gente tem um exemplo gráfico da redução. Aqui temos dois gráficos, o original G e o seu complementar G'. Do grafo G, os vértices A, B e C formam uma clique. Eles estão todos conectados. Quando construímos o grafo complementar G', essas conexões internas elas somem. E é justamente por isso que A, B e C passam a ser o conjunto independente. Esse exemplo mostra claramente como uma clique vira um conjunto independente, como vira conjunto independente no complementar, certo? Então, a conclusão da redução é que, assim como a gente já mostrou que a clique de um grafo G é sim, se somente sim, um conjunto independente G de linha e K, ou sim, e construir o gráfico complementar leva tempo O de n ao quadrado, que é polinomial. Portanto, o conjunto dependente ele pertence a NP completo. Certo, mas para que a gente pode usar esses problemas em aplicações e situações do dia a dia e por que ele é útil? Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, em redes sociais, imagine que a gente tem um grupo grande de pessoas e queremos selecionar várias para fazer uma pesquisa, sem que elas se influenciem entre si, né? Que elas fiquem enviesadas. Por exemplo, a gente não quer que amigos próximos que conversem antes de responder. Então, a gente vai representar as pessoas por pontos e ligamos elas por uma linha, né, que vai ser as arestas, quem é amigo de quem. Então, um conjunto independente, nesse caso, vai ser um grupo de pessoas onde nenhum está ligado diretamente à outra. Assim, a gente pode escolher pessoas independentes para ter respostas mais variadas e menos enviesadas. A gente pode ter outra aplicação prática, como uma alocação de recursos. Então, a gente pode pensar em uma rua com várias antenas de rádio, e se duas antenas muito próximas transmitem na mesma frequência, essas antenas vão dar interferência. Então, a gente pode modelar antenas como pontos e colocarmos uma linha entre elas, que novamente vai ser as arestas, que podem atrapalhar uma outra, né? Entre as que podem atrapalhar uma outra. E a gente vai ter um conjunto independente, que vai ser um conjunto de antenas que podemos ligar ao mesmo tempo, sem que uma atrapalhe a outra. Isso ajuda a decidir quais ligar para cobrir uma área sem interferência. A gente pode pensar em outro como agendamento de tarefa. Então, suponha que várias tarefas ou provas que não podem acontecer ao mesmo tempo porque compartilham alunos ou máquinas, a gente liga ela por uma aresta, né, os pares de tarefas que conflitam, e um conjunto independente seria um conjunto de tarefas que podem ser executadas ali simultaneamente. Então, a gente usa isso para montar turnos ou salas sem choques de horários. A gente tem seleção de sensores, né? Então, imagine uma fazenda aí com sensores de umidade, onde não é preciso ligar todos os sensores se alguns deem informações redundantes. Então, a gente liga sensores que cobrem a mesma região ou eles se atrapalham. E um conjunto dependente dessa modelagem nos diria, né, quais sensores ligar para cobrir bem a fazenda sem gastar tanta energia desnecessária. A gente pode ter também organização de propaganda ou campanhas, né? Então, se você quer divulgar em locais distintos sem sobrepor o mesmo público, a gente modela locais ou públicos como pontos, né, como os vértices, e coloca as arestas onde há sobreposição. E aí, escolher um conjunto independente garante o alcance em áreas distintas aí, sem desperdício para a gente. A gente tem esses big data, né, clusters sem sobreposição, alguns exemplos que estão aqui no slide. E para cada exemplo, o modelo é sempre bem parecido. A gente vai transformar a situação em um grafo, pontos e linhas, né, vértices e arestas, e um conjunto independente representa uma escolha onde a gente não vai ter conflito. Em muitos casos, não existe método rápido para achar a melhor escolha, por isso usamos aproximações ou algoritmos práticos que dão boas soluções para a gente. Né? E para finalizar, é, vamos recapitular os pontos principais, né? Entender a mensagem prática desse estudo aqui.
Primeiro, o problema do conjunto independente é uma forma natural e poderosa de representar escolhas sem conflitos. Segundo, ele pertence à classe NP, ou seja, se alguém nos der uma solução, a gente pode verificar facilmente se ela é válida. Terceiro, a gente mostrou que ele é um problema NP completo, o que quer dizer que, em geral, não existe um método rápido conhecido para sempre encontrar a melhor solução para todos os casos, e isso significa que não podemos resolver problemas reais, né? Na prática, quer dizer, isso não significa que não podemos resolver problemas reais, né? Na prática, a gente usa estratégias úteis, né, como regras simples, buscas inteligentes, métodos que aproximam a melhor solução, e muitas vezes essas estratégias são boas o suficiente para problemas do dia a dia, né? Então, para quem trabalha com os projetos práticos, isso vai envolver modelar os problemas com vértices e arestas, né, utilizando um grafo, utilizar heurísticas, né, e testes para obter soluções rápidas e aceitáveis, e quando for um caso muito crítico, considerar técnicas aí mais pesadas, né, provas matemáticas, programação inteira ou softwares especializados. Claro, lembrando que isso é um problema NP completo e que vai exigir para a gente aí mais custo e recurso, né? Mais custo, eu falo de tempo, mais custo de tempo e recurso. E essa foi minha apresentação sobre o conjunto independente. Para quem está aqui, seja docente ou outra pessoa, muito obrigado por ter acompanhado. Fico por aqui.